estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa de todo domingo. Muito bom receber vocês aqui mais uma vez. Hoje nós temos a colega aqui, nem tem, né, Lu? É a Maricelma, nossa convidada de hoje. Vai trazer um tema super bacana aí pra gente. Muito reflexível, por sinal, necessário. Lembrando que o programa está sendo gravado, para o pessoal que vai assistir depois. Não é uma preleção, não é um evangelho, isso aqui é uma reflexão, um bate-papo bem descontraído, tranquilo, diferente do que algumas pessoas estão acostumadas, né, de ter um preletor ali falando sobre o evangelho segundo o Espiritismo, trazendo uma passagem, algo assim do contexto dentro da doutrina. A nossa ideia aqui é uma reflexão, é um assunto, algo aí do nosso dia a dia, que a gente traz para cá para a gente poder debater, para poder discutir, e aí nós temos como pano de fundo Jesus. Não necessariamente o Espiritismo, não necessariamente o catolicismo, mas algo que nos remeta à ideia de cristão, seguindo o nosso mestre Jesus Cristo. Tudo bem? Então, Cris,
A hora que você estiver pronta, minha linda, minha amiga, lá do Geraldo Ferreira, né, Cris? Participando aqui com a gente, para mostrar que nós não temos essa coisa de bairrismo, né? Então a doutrina é única, tem a Rô lá também da Áustria, participando com a gente. E que dê tudo certo aí pra gente hoje. Cris, contigo, tá, meu anjo? Então, boa noite a todos. E vamos assim, fechando os nossos olhos e nos sintonizando com toda a espiritualidade amiga que nos acompanha neste momento. Um momento maravilhoso, onde podemos assim desfrutar e compartilhar de velhos e novos amigos, que possamos também distribuir, compartilhar, aprender novos conhecimentos, exercitando o amor. Que essa reflexão de hoje com Jesus possa, acima de tudo, nos trazer este sentimento bendito. Pedindo assim que tudo que for dito hoje seja feito com bastante harmonia, com bastante discernimento e respeito, como todos os encontros assim já o são. E pedimos assim que possamos perseverar neste encontro fraterno por muito tempo. E assim, para dar início a essa reflexão de hoje, vamos elevando o nosso pensamento através da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra, como ela já é feita nos céus. E o pão nosso, Senhor, de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que nos ofenderam. Mas não nos deixe cair nos erros, nas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente aqueles que ainda carregamos dentro dos nossos corações. Porque é teu reino, o poder e a glória para todos sempre, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, meu anjo. Lourdinha, quem é a nossa convidada de hoje, Lu? É a nossa querida e amada Maricelma. Bem-vindo, Maricelma, ao nosso programa, nosso momento. Fica à vontade, Marcos, público é todo seu. Olá, então eu agradeço a todos pelo convite para participar, do Refletindo com Jesus. Eu desejo que a paz, o amor de Deus e de Jesus possam envolver a todos nós. E o meu boa noite a todos. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre a depressão. Eu não tenho a pretensão de invadir nenhuma especialidade ou área médica, pelo contrário. É apenas uma pesquisa minha, em particular, que eu fiz para ampliar o meu conhecimento, e não só sobre esse assunto, como outros tantos que eu já pesquisei também, sobre vários assuntos. E hoje, dividindo aqui, um pouquinho, vagamente, com todos vocês aqui sobre esse assunto, Por quê? Porque isso pode nos auxiliar enquanto pessoas individuais, pode nos ajudar na família e para nós enquanto trabalhadores da casa espírita, principalmente no quesito entrevistas, pode nos ajudar muito. Por quê? Vai nos levar a entender e compreender melhor o drama da pessoa que está passando por depressão. Porque quando alguém nos narra a sua dor, o seu sofrimento, ou quando o familiar faz isso, principalmente numa entrevista, quando nós fazemos, ou quando alguém, um amigo, se abre conosco,
Essa pesquisa é para que a gente possa entender melhor a profundidade dessa dor. Por que essa dor provoca um desatino tão grande que provoca, né, um distúrbio, um desequilíbrio tão grande? Entender também qual é o processo médico que envolve, qual é o tratamento, quais são os benefícios, quanto tempo demora, porque nós somos imediatistas, nós queremos que se tenha uma solução imediata, e com a depressão é um pouquinho mais complicado, né? E também, enquanto trabalhadores da casa espírita, saber que, apesar do tratamento médico ser importante e fundamental, é necessário também o tratamento espiritual. Então, eu vou abordar as duas partes, a parte física e a parte espiritual. Porque, assim, quando alguém nos relata alguma coisa, nos pede ajuda, então, talvez muitos aqui já tenham passado por um processo de depressão, ou algum familiar, ou algum amigo. Então, talvez entenda melhor qual é essa profundidade dessa dor. Então, quando alguém nos relata assim, que perdeu um filho, para quem perdeu um filho, sabe entender como é profunda essa dor. Quando alguém nos relata a surpresa de descobrir que tem uma doença grave, ou que tem pouco tempo de vida, compreender aquela dor que está mexendo com aquela pessoa. Então, a gente sabe que o espiritismo, ele tem como base a ciência, a filosofia e a religião. Então, o que a ciência nos faz? Nos leva a refletir sobre a pesquisa, sobre a comprovação, a filosofia que nos faz pensar, que nos faz refletir, e a religião que para nós é fundamental ter o fortalecimento, a nossa vida nos ensinamentos de Jesus. Isso nos leva à prática do bem e do amor, à luz da doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec. Isso é fundamental, ter o lado religioso para nos auxiliar na nossa caminhada em qualquer circunstância. Então, Jesus nos ensina, ame uns aos outros. E Allan Kardec nos diz, instruí-vos. Então, é bom aqui a gente fazer uma boa observação. Médico para cuidar do corpo físico. E o tratamento espiritual para tratar o assistido através de uma conversa, através de uma entrevista, através do evangelho e através do passe. Então, tem que ser tratado, de preferência, os dois, porque não tem como se desfazer de um em prol do outro. Os dois têm que ser tratados paralelamente, não tem como separar. Então, através dessas pesquisas, nós vamos entender um pouquinho mais sobre a depressão, que é um assunto muito vasto, muito profundo, tem várias ramificações, daria assunto para mais outras tantas conversas. Então, nós vamos abordar aqui o básico, para que a gente possa ter um pouquinho desse aprendizado, tá bom? Infelizmente, o tratamento da depressão, não existe uma receita pronta. Então, muitos devem estar falando, será que tem uma coisa mais fácil para fazer? Infelizmente, não tem. Principalmente na forma de agir, de lidar com ela, porque cada pessoa é única, é um ser único. E cada ser é complexo. Então, por isso que o tratamento pode variar de uma pessoa para outra, né? Mas existe, sim, os primeiros passos a dar nesse caminho, difícil de lidar e de entender. Então, vamos começar. O que é a depressão? É uma doença psiquiátrica crônica. Ela provoca uma tristeza muito profunda, provoca baixa estima, desmotivação de fazer as atividades que se faz no dia a dia, entre outros sintomas que nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente, né? Então, é uma doença também conhecida como transtorno depressivo, ou seja, nós podemos chamá-la também de doença da alma. E é considerada o mal do século. Antigamente, as pessoas tinham mais amigos.
Então, nós vamos lembrar lá das nossas avós, dos nossos pais. Eles tinham compadres, comadres, um visitava a casa do outro. Então, eles falavam sobre as dificuldades de criar seus filhos, dos seus problemas que estavam passando físicos. Então, eles conversavam, colocavam para fora aquilo que muitas vezes eles estavam mastigando, um orientava o outro. E hoje não. Hoje as pessoas estão reclusas, quase não têm amigos. Tudo bem, tem a internet, que é um veículo maravilhoso, mas eu falo de amigo que senta, que te ouve, que te ajuda a te orientar no momento difícil. Isso não tem mais. Então a pessoa vai guardando tudo para ela. Isso é fatal num processo de depressão, porque se com um amigo nós poderemos desabafar, nós vamos guardando todo aquele lixo tóxico dentro da gente e chega uma hora que ele tem que sair para fora. Então é uma doença considerada doença da alma, né? Então a depressão pode atingir a pessoa em qualquer idade. Pode se manifestar desde cedo, logo na infância, sim. E durante a fase adulta, na fase da melhor idade, segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma doença tão impactante e tão séria que ela pode durar a vida toda, caso a pessoa não busque o tratamento devido. Então, para que a gente possa entender um pouquinho sobre como é grande o número de pessoas hoje com depressão no mundo, né? 5% da população global, que nada mais é do que 330, aproximadamente, tá? 330 milhões de pessoas com a depressão hoje. De cama, prejudicando o próprio ser, a família como um todo. Os efeitos da depressão, eles são tão dolorosos e 15% não sabe lidar com isso e chegam, a vias de fato, no suicídio. Tiram a própria vida. E o Brasil tem a maior taxa do continente americano. São 12 milhões de pessoas. Sabe o que representa isso? A cidade de São Paulo. 12 milhões de pessoas. Dessa quantidade, 800 mil pessoas morrem, que é mais ou menos o tamanho da cidade de João Pessoa, devido aos efeitos nocivos da depressão. É um dos distúrbios mentais mais frequentes nas pessoas. E o pior, nessa quarentena, segundo a Universidade de Psicologia do Rio de Janeiro, saltou de 4,2% para 8%. Piorou a situação, porque as pessoas estão reclusas, longe dos seus familiares, carentes de afeto, então dobrou. Isso o ano passado, em 2020. E isso é uma amostra. Provavelmente no futuro a gente vai ver que esse número pode ser muito maior. E aí, o que agrava mais a situação? Ninguém conhece muito bem quando a depressão começa a se instalar. A pessoa não percebe, não conhece os sintomas, nem os sinais que a outra pessoa está dando, ou que nós mesmos estamos dando, porque o depressivo não reconhece que ele está mudando de comportamento, ele nem percebe isso, né? Então, a depressão, ela danifica a mente, o corpo e a alma. Por quê? Porque quando nós começamos a ficar com um padrão mental negativo, o que acontece? As influenciações negativas, as obsessões, vão piorar ainda mais o quadro pela afinidade de pensamento. Então, vamos entender a parte física, quando a depressão está se instalando e que nós não estamos percebendo esses sinais. A bioquímica cerebral, ela começa a mostrar evidências de deficiência das substâncias cerebrais, chamadas de neurotransmissores. Eles dão 3 nomes bonitinhos, não é para vocês guardarem, mas é só para conhecimento, que eles chamam esses neurotransmissores de neuroadrenalina, serotonina e dopamina.
E por que esses neurotransmissores são importantes? Porque eles regulam as nossas atividades diárias, as nossas atividades motoras, regulam o nosso sono e o nosso humor. E quando eles são afetados, e esses neurotransmissores estão desregulados, aí o ser começa a entrar naquela fase de reclusão, de dor, de sofrimento. E aí, se essa pessoa não recebe o carinho, a atenção devida, esse sofrimento pode se tornar devastador, de consequências inenarráveis, né? Então, é preciso, nesse momento, pegar a pessoa, conversar, levar para um médico, para um psiquiatra, que esse é que vai fazer o diagnóstico, vai fazer a orientação. Tal. Mas não pense que é fácil, lembra que eu disse que não tem uma receita? Por quê? A pessoa vai dizer, não, isso é bobeira, eu não estou com nenhum problema. Ou ela vai reconhecer e vai aceitar ajuda, ou não. Nem sempre nem sempre será uma tarefa fácil de perceber e nem sequer de ajudar. Então, por que a música do Legião Urbana? Porque nessa música tem duas frases relevantes. A primeira, quando o sol bater na janela do teu quarto. E a segunda, e toda dor tem o desejo de não sentirmos dor. Então vamos começar pela primeira. Quando o sol bater na janela do seu quarto, é porque a importância da luz do sol sobre os efeitos da depressão. Porque os raios solares, eles estimulam o bom humor. Nos deixa mais animados. E assim auxilia a evitar a depressão. E também o suicídio. Enquanto, quando o dia está nublado, afeta negativamente o humor. Então, tem alguns países onde o inverno é muito rigoroso e a luz natural ela fica muito restrita. E poucas horas por dia a luz solar aparece. Então, as pessoas que moram nesses lugares estão mais sujeitas à depressão e ao suicídio. Eu vou fazer vocês sentirem mais ou menos como é que funciona isso. Sabe aquele dia que você acorda, um domingo assim como hoje, acorda, e você olha para a janela, aqueles raios do sol batendo na janela, aí você já levanta, abre a janela, aquele sol brilhante, aquele céu azul, e você fala, bom dia, que dia lindo e maravilhoso. Você levanta, faz a sua higiene pessoal, faz as suas tarefas de bom humor. Quando você vê, você realizou tudo e seu dia foi-se embora muito bacana e bem animado. Agora, pensa no mesmo domingão, chuvoso, nublado, que você acorda, o quarto está escuro e você fala, nossa, tá de noite ainda. Aí você já levanta meio assim, desinteressado, abre a janela e fala, nossa, que dia feio. Aí que vontade de voltar para a cama e dormir, ficar debaixo da coberta e dormir mais um pouco. É justamente isso que a luz solar desperta na gente. A variação do humor. Então, isso ocorre por quê? Porque os raios ultravioletas, eles auxiliam nos níveis do hormônio do sono. E auxilia a gente no dia a dia. Então, se a gente tem uma noite bem dormida, nós acordamos de bom humor. Se a gente tem uma noite mal dormida, porque não conseguimos dormir direito, nós vamos ter um mau humor. Então, esse hormônio que nos ajuda, que colabora no nosso bom humor, de nós estarmos bem equilibrados, é chamado melatonina. E nos proporciona a vitamina D. E a ausência dessa vitamina D, que muitos já ouviram falar, que olha, o médico sugeriu para que eu tome sempre um pouquinho de sol pela manhã, para repor a minha vitamina D que está em falta. Então, o que provoca a falta dessa vitamina?
Ela provoca osteoporose, raquitismo, diabetes, asmas, infecções e queda da imunidade e, por conseguinte, a depressão. A falta do sol proporciona tudo isso, né? Isso pode estar se agravando por causa da pandemia, como eu falei lá no começo, né? Porque muitos ficam reclusos na sua casa. Quem mora em casa e tem quintal, ela sai no sol, vê uma plantinha, vê gente passando, e quem mora em apartamento, às vezes sai na varanda. Mas tem pessoas que moram em locais que não tem essa luminosidade, não tem esse espaço. Então, pensa no estrago dessas pessoas reclusas, além da solidão, a ausência da luz solar, né? Então, a pessoa sem luz, sem tomar sol, com medo de sair, principalmente o medo que acomete essas pessoas de se contaminarem, mais o isolamento. Somado tudo isso, um passo para a depressão. Então, muitos devem estar falando assim, meu Deus do céu, me falaram, e tem aquele branquinho, não é para mim tomar sol, não estou falando para torrar no sol, não. É mais ou menos de 20 a 25 minutos, é só para conhecimento. Todo dia de manhã, se você puder tomar uns 20, 25 minutos de sol, vai ser suficiente para prevenir e ajudar as crises depressivas, principalmente para quem está já nesse processo. Além de colaborar para não acontecer, ajuda a sair desse processo. Por quê? Porque a luz do sol ajuda a produzir serotonina, que é um daqueles neurotransmissores que eu falei. E quem é que absorve isso? O nosso organismo, através da retina ocular. Que, através dessa retina, nós temos detectores que auxiliam a absorver essa luz solar e colaboram nesse processo. E a segunda frase da música, nada mais é do que, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Quem é que gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Sentir dor é chato, é desagradável, porém, é sempre bom frisar, a dor tem um lado bom. Por quê? Porque é sempre um alerta positivo de nos dizer que algo vai mal no corpo e que precisa de atenção. Porque existe uma causa que está causando aquela dor, que ela precisa ter atenção, precisa ser cuidada e tratada. Então, essa dor da depressão que nós falamos não é só essa dor física que nós conhecemos também, mas é uma dor que não tem palavras. O depressivo, muitas vezes, quando fala com a gente, ele não sabe expressar a grandiosidade daquela dor que ele está sentindo. É como se a alma falasse daquela dor sem poder ter palavras para expressar. E aí, a gente fica aquela curiosidade, mas existe uma causa para essa depressão? Então, o que nos diz os pesquisadores? Que a causa exata, ela permanece desconhecida. Não existe uma relação com classe social, nível cultural, profissional. Pode ser um dos motivos, às vezes a pessoa passa um estresse no trabalho, a pessoa passa dificuldades financeiras, sim, pode ser um desequilíbrio, mas não é isso que ocasiona, não é uma das causas. Dizer, essa é a causa principal, não existe isso, né? Então, depende, pode ser um motivo diferente para cada pessoa, que nem todo mundo é igual. Para desencadear, né, todos esses acontecimentos estressantes, pode ser o quê? O dia a dia da nossa vida, os imprevistos, as reviravoltas que acontecem o tempo todo na nossa vida, principalmente neste momento desafiador, onde as pessoas estão perdendo os seus entes queridos, aquela aflição quando a pessoa se adoece, no caso da Covid, e fica internado, ou quando a pessoa fica em casa, será que eu vou morrer, será que eu vou viver, aquela incerteza, ou quando fica internado, aquela angústia, porque a família fica esperando um boletim médico, e a pessoa que está internada, muitas vezes também não tem o contato com os seus familiares. Essa é um desafio, uma reviravolta que acontece na nossa vida, inesperada, são esses imprevistos que acontecem, né? Então, essas perdas também podem ser um gatilho para isso. Perda de emprego,
doenças graves, né? Quando nós descobrimos que temos alguma coisa conosco ou com algum do nosso familiar, fica aquela dúvida, como lidar, fica martelando na nossa cabeça o que fazer, né? Violências sofridas na infância ou sofridas na atualidade, né? Violência doméstica, abusos que foram sofridos na infância e principalmente as doenças relacionadas aos vícios, álcool, droga, psicotrópicos, né? As compulsões por comida e por sexo. Então, apesar do impacto da vida, isso pode ocasionar na vida do indivíduo, na prática, a grande maioria de nós se recupera com o tempo. Mesmo que a duras penas, se arrastando, procurando se levantar a cada dia, mas uma grande parte consegue se levantar e andar sozinha, mas a outra parte não consegue lidar com essas perdas, com essas reviravoltas da vida, né? E aí é quando a pessoa começa a ficar triste e depressiva, ela não consegue lidar com isso. E aí, quando buscar ajuda? Quando buscar o tratamento? Né? Aí, às vezes, a pessoa chegou lá no fundo do poço, aí que a família vai observar algo está errado. Aí a pessoa que está nesse processo de depressão, que vai dizer, lá no fundo do poço, quem já chegou nesse ponto, relata o seguinte, a pessoa, ela fica tão triste, é como se ela estivesse num poço profundo, ela vai descendo sem luz, de repente, em algum momento, principalmente quando nós falamos no começo lá, que nós, quando temos uma base nos ensinamentos de Jesus, quando essa dor é profunda, esses ensinamentos, neste momento, que olhamos para cima, vemos uma luz pequenininha. Essa é a luz que vai nos puxar para cima. Essa é a luz da ajuda, que nós vamos ver aquela luz lá no fundo, lá em cima do poço, e vamos assim, Senhor, me ajuda, porque eu não sei como é que eu vim parar aqui, eu não tenho forças mais para sair. Eu estou sem saída. Muitos, nesse momento, que não vê essa luz da ajuda, que não tem, às vezes, acha que está sem saída. Esse momento que acontece o suicídio. E outros, nesse momento, que é resgatado pelo plano espiritual, pelos mentores amigos que nos auxiliam, e pelo nosso anjo de guarda particular. Olha que bonitinho, particular é bom, né? Mas nosso anjo de guarda que nos auxilia. Isso não quer dizer que tudo vai ficar lindo e maravilhoso, pelo contrário, não vai ficar. Ainda um longo processo pela frente, né? Então, a depressão pode atingir uma pessoa em qualquer fase da vida, em qualquer momento. Pode estar vivenciando um momento maravilhoso como um momento triste. Quando tem uma invigilância espiritual, isso com certeza agrava muito a situação, principalmente pelo processo de obsessão. Então, une o útil ao desagradável. A situação se torna mais complexa ainda, né? Mas aquele, né, que busca os ensinamentos de Jesus, que busca o tratamento médico, começa a encontrar aí uma ajuda, um fortalecimento, começa a ver essa luz cada vez maior. Então, essa é uma ferramenta que nós não podemos desprezar nunca. Enquanto seres aqui em aprendizado, nesse planeta de provas e expiações, nós não podemos nunca deixar a nossa parte espiritual de lado, porque num desses momentos é isso que vai fazer o diferencial entre o sofrimento profundo e o sofrimento que vai nos ensinar e que vai nos levar a um outro patamar enquanto seres humanos mais elevados, mais aprimorados, não é? Então, nesse momento, junto com o tratamento médico e com o tratamento espiritual, com certeza nós vamos ter aí um caminho longo e penoso, né? Então, aí as pessoas falam assim, gente, mas quais são os tipos de depressão que existem, né? Tem a Agar aí que está nos vendo, ela pode ter uma infinidade. Nós poderíamos falar um tema por vez, cada um por vez, é muito. Então, como aqui é uma pesquisa, nós vamos falar alguns para vocês. Bom, nós podemos ter aí depressão no processo de vícios. Nós sabemos quando tem uma pessoa que tem problema de vício, como é difícil a pessoa se desvincular
do seu ponto fraco. Depressão e preconceito, os bullying da vida, que hoje a mocidade não consegue lidar muito bem com isso. Depressão e preconceito, as pessoas que passam todo tipo de saia justa por causa da cor da pele, por causa da religião, por causa da sua classe social. Tem a depressão após o parto. Esse é um assunto também muito interessante, porque daria um outro assunto para mais de dias. Pensa numa mãe que gerou seu filho com todo o amor, com todo o carinho, por 9 meses na sua barriga, ansiosa para esse filho nascer, ver a sua carinha. Qual não é a surpresa quando o filho nasce, que essa mãe não quer pegar no colo, essa mãe não quer amamentar, essa mãe que quando pega o filho no colo, ela tem vontade de atirar pela janela. Pensa na dor e no sofrimento dessas mães ao longo da nossa caminhada evolutiva. Hoje se sabe disso. Hoje se compreende sobre a depressão após o parto. Mas e antes? Quantas mulheres ficaram encarceradas, acusadas de louca, porque não aceitavam seus filhos? Então dá um tema sobre isso. Pensa na dor e no sofrimento dessa mulher que não consegue pegar o seu filho que ela desejou tanto. Olha a dor e o sofrimento que isso ocasiona. E é difícil para outras pessoas entenderem isso. Também é uma patologia, né? E tem depressão que não tem causas. Não se tem causas. Muitas vezes tem que ter um trabalho com um psicólogo para poder descobrir essa causa que muitas vezes ficou lá escondidinho no inconsciente, para poder ajudar. Depressão em família. Quantos conflitos existem hoje? É pai com filho, filho com mãe, e assim, aquela desavença, difícil lidar com os diferentes nesse processo que nós temos de reajuste familiar. Como lidar com isso? Nesse aprendizado tão difícil, né? Então, nós temos aí depressão de manias, fobias, e entre outras coisas, né? Então, existem vários tipos de depressão, entre outros. E quais são os sintomas? Eles são variados, né? Eles vão desde a sensação de tristeza profunda, que eles não sabem nem sequer falar como que é, pensamentos negativos, sensações corporais como enjoo, dores de cabeça, perda de interesse por tudo aquilo que gostava de fazer, dificuldade de concentração, alteração do sono, do apetite, dificuldade de digestão, lentidão das atividades físicas, mentais, né? Então, são períodos, assim, que, às vezes, a pessoa dá aquela melhorada, às vezes ela piora. Então, tem um processo lento e desconhecido para quem está passando e para a família e para os amigos também. Dizem os especialistas que esses sintomas não aparecem todos juntos. Não aparecem todos juntos, são um dos sintomas. E que o diagnóstico de depressão demora um pouquinho para chegar a esse diagnóstico. Por isso que a importância da família, dos amigos, conhecerem um pouquinho desses sintomas para poder auxiliar inicialmente, para evitar tanta dor, tanto sofrimento, tanta aflição, e ter a consciência também que esse não é um problema passageiro. Isso aí é frescura, vai passar com o tempo. Não é. Não vai se resolver por si só. Então, o indivíduo perde a vontade de tudo. E muitos ainda dizem, ele está assim porque é vagabundagem, deixa ele, não quer fazer nada. Então, às vezes, a pessoa se isola no quarto, não quer falar com mais ninguém, não quer ver a luz do dia, não quer nada. Ela não tem interesse, nem banho ela quer tomar. Então, os familiares perdem a paciência mesmo, porque às vezes a pessoa não quer ajuda, não quer tomar banho, não quer fazer nada. Porque se talvez conhecesse que esse já é um quadro onde a depressão já se instalou, provavelmente poderia evitar isso. Então, esse é o intuito do Refletindo de Jesus hoje. É saber que isso é um mal que acomete em famílias.
E é muito difícil lidar mesmo com isso, né? Então, a pessoa fala assim, mas como que eu vou identificar isso mais rapidamente? É possível, não é, como eu disse, não tem uma receita de bolo, não tem uma forma, mas vai aí uma dica que eu acho que é interessante, né? Quando a pessoa está triste a maior parte do tempo, que você vê que ela era um pouco mais alegre, que ela fazia suas atividades, né? Já toda aquela atividade que ela gostava de fazer, ela não quer saber de fazer mais, ela começa a se desprezar como pessoa, ela relaxa, ela não se cuida mais, ela não quer saber de tomar banho, ela culpa do problema da família, acha que é um peso morto, se culpa por tudo que acontece, né? Chora à toa, sente pena de si mesmo. Então, a dica nesse quesito é quando passa mais ou menos de 2 semanas esse processo. Claro que pode ser um pouco mais. Mas aí, é aquilo que eu falei, algumas pessoas, às vezes, está triste porque perdeu, sei lá, brigou com o namorado, ou alguma coisa mais simples, e é difícil de lidar. A pessoa precisa daquele momento. Quando perdeu alguém, precisa do tempo do luto. A pessoa precisa de um tempo. Não é, via de regra, 15 dias. Mas quando isso começa a ultrapassar isso, é um sinal de alerta que tem que ser ligado, né? E aí, como tratar? É claro que, como eu disse lá no início, médico para tratar do corpo físico e tratamento espiritual para cuidar da alma. Então, nós, como trabalhadores da casa espírita, nós sabemos da importância de, quando o assistido sentar à nossa frente e narrar, entender, ouvir, diz que saber ouvir é adquirir sabedoria. Ouvir, porque se aquela pessoa conseguiu, eu vi isso muito, a pessoa diz, eu não sei como eu cheguei aqui sozinha. Às vezes a família traz, ou às vezes alguém vem relatar esse caso. Então, se ela conseguiu com as próprias pernas chegar a uma casa espírita em busca de ajuda, ouça, tenha essa caridade de ouvir, de entender, de orientar, porque muitas vezes ela precisa falar, e falar sobre o assunto, então, é uma dádiva. Se ela está falando com você, deixa ela falar, porque isso é importante, dividir os medos que ela está sentindo, as angústias e essa aflição indescritível, né? Então, a doutrina vai passar por essa entrevista, e o evangelho vai ajudar nessa parte espiritual, com todos os ensinamentos preciosos de Jesus que iluminam a nossa vida, que nos auxilia muitas vezes a não entrar num processo tão penoso como esse, e o tratamento de passe. Por quê? E na entrevista, o muito importante perguntar se essa pessoa está fazendo tratamento médico. Porque não se separa o físico da alma, não se separa os dois, é um conjunto de coisas, não se separa. Então, é importante perguntar por quê. Nós vamos tratar a alma, vamos tratar o obsessor, mas e o dano físico que já foi ocasionado? Isso daí tem que ser tratado paralelamente. Então, é bom que a gente tenha essa noção de que o tratamento espiritual vai ajudar muito, mas tem que ser junto com o tratamento físico também. Psicológico, o psiquiatra que vai conversar, vai fazer o diagnóstico mais preciso e, se precisar encaminhar para outras especialidades, com certeza vai fazer, né? Então, é importante a gente avisar, nesse aprendizado, nessa pesquisa que eu fiz, que esse tratamento, muitas vezes, inicialmente, tem sucesso. Mas como nós sabemos que não somos seres iguais, nesse processo de evolução, que cada um tem que aprender alguma coisa diferente do outro, acontecem recaídas. Mas não desanimar. Nunca desistir do tratamento. Nunca. Porque a cura para esse tipo de depressão, em alguns casos, ele acontece. E é preciso muita perseverança, muita resignação, né? E dependendo da gravidade desses sintomas, com a ajuda da psicoterapia, né, com os remédios, os antidepressivos, esses medicamentos levam um tempo para fazer efeito, e além do tratamento de terapia também, da pessoa conversar, né, pode durar meses
E, como eu disse, cada um de acordo com aquilo que vai precisar. Isso quem vai ver é o médico. Então, é sempre bom ter esse conhecimento para que a gente possa, no futuro, ajudar melhor as pessoas, né? Então, é um tratamento que, quando a pessoa é depressiva, tem altos e baixos, né? Tem alguns momentos de sensação de melhora, e às vezes de piora com a depressão, mas com a ajuda dos dois, ao longo do tempo, com esses dois tratamentos, vai começando a ocorrer períodos de normalidade. Vai se tornando mais duradouros, o equilíbrio, a serenidade, elas vão se tornando mais constantes. E aí as crises depressivas, elas vão se tornando mais raras. Então, não existe mesmo, quanto tempo que isso vai levar para passar. Não tem isso, né? Então, ao longo do tempo, vai tendo aí uma oscilação ou não. E a alta dos medicamentos, mesmo com essa melhora, quem dá é o médico. Não, eu ouvi isso, eu parei, eu estava bem, eu parei. Mas foi ao médico? Não fui. E aí o que acontece? Às vezes a recaída é muito pior do que o primeiro tombo, né? Então, para quem passa ou já passou por esse processo de depressão, fica a esperança de saber, sim, que ela é uma doença que pode ser completamente tratada se nós seguirmos rigorosamente os tratamentos médicos e espirituais. E fica aí a dica para que vocês possam fazer mais pesquisas e buscar entender mais sobre esse assunto, porque isso ainda acaba ocasionando outros processos, né? Então, quando a gente às vezes está conversando com essa pessoa, ela diz que a única saída para ela é a morte. A única saída. Ela falou, eu não vejo saída, eu não vejo a luz do túnel, eu já fiz todo tipo de tratamento, ou ela nem fez. Então, aí a gente sabe que já tem um tratamento que não foi iniciado, tem um processo de obsessão paralelamente, prejudicando, influenciando esse ser. E ninguém sabe o que essa pessoa está sentindo, só ela mesma sabe o que está ocasionando esse mal para ela. Então, só ele sabe expressar para você o que ele está sentindo naquele momento. Então, essa pesquisa que eu fiz, e hoje esse é um tema que vem a calhar nesse momento tão inusitado que nós estamos passando, é para isso, para que a gente possa ter um pouquinho mais de compreensão com aqueles que nos cercam, que estejam passando por esse processo, e vai além daquilo que nós passamos aqui, muito, muito, muito mais além, vai muito além. E eu, como eu disse, eu não tenho nenhuma pretensão de entrar no campo, mas essa pesquisa me ajudou muito a auxiliar pessoas que chegaram na casa para, ou com tratamento ou sem tratamento, para se reequilibrarem e aos poucos, pouco a pouco, como um ponta-gota, foram se reequilibrando, melhorando, fizeram escolas de aprendizes, hoje são trabalhadores, ou na casa espírita ou no mundo. Então, saber sim que essa luz que nos ilumina hoje, chamada Jesus, ele é importante na nossa vida em todas as situações, porque nenhum de nós está livre de passar por um processo desse, nem aquele que tem o conhecimento. Mas aquele que já tem o conhecimento, como já diz, aquele que muito foi dado, muito será cobrado, né? Então, mesmo aquele que tem o conhecimento tem, às vezes, o auxílio de alguém para também reconhecer que esteja passando por um processo como esse. Como eu já falei muito, ninguém vai falar nada, o Marcos não me interrompeu, né, Marcos? Então, eu não sei, aí a gente agora abre aí para que as pessoas possam relatar se elas já vivenciaram, se tem alguém na família, se tem algum amigo, né, tá a Gara aí, que eu vi que ela está anotando alguma coisinha aí, para ela também poder fazer a colocação enquanto especialista mesmo, que ela poderia falar muito, muito, muito mais coisas a esse respeito. E se houver alguma correção, eu agradeço muito, que ajuda no futuro, né, não muito distante, se Deus quiser, logo nós podemos estar novamente olhando olho no olho das pessoas que procuram a casa espírita, que elas necessitam desse calor, tá bom? Então vamos refletir com Jesus aí e dividir um pouquinho essas experiências, tá bom? Então, já que falou de mim, deixa eu falar um pouquinho. Esse tema depressão, ele é muito importante. E aí, Maricelma, então eu vou compartilhar algo com você.
Quando fui, com você não, com todos, na verdade, mas com você em particular, por ser uma situação com você, né? Quando eu fui para a casa de Garamond, eu passei por algumas entrevistas com você, né? Então, assim, eu me lembro da maneira como você me recebeu, como você me acolheu, e eu tive, né, momento de depressão, e poder ter tido os cuidados, tanto médico quanto espiritual, fez a grande diferença para mim. E aí, eu diria assim, que o importante é a gente buscar o conhecimento a respeito do que é a depressão. Assim, todos devem se inteirar disso, porque às vezes a gente fala da doença como algo assim, que você está conseguindo ver, né, de uma maneira muito concreta, e a depressão está tão lá dentro que às vezes não é perceptível. Quando se vai perceber, já está muito grave, já está muito delicado, né? Então, acho que o ponto muito importante é o não julgar como algo assim fácil, simples, frescura. Então, o não julgar é fundamental. O ouvir, porque na medida em que a pessoa fala do que ela está sentindo, já é terapêutico. Poder se expressar e perceber que o outro, às vezes a outra pessoa não vai poder realmente fazer nada, mas ela no mínimo vai poder olhar com respeito e com carinho. Isso já faz muita diferença, né? E esse tema, depressão, é um tema muito atual e muito importante. E foi muito bom ouvir você. E obrigada pelos outros atendimentos, pelo carinho e acolhimento que você me deu tantas vezes aí na casa, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade. Antigamente era difícil, né? A gente pega um caso aí de 20, 30 anos atrás, a pessoa tinha frescura, né? Não queria pintar o cabelo, não queria fazer nada. Hoje em dia, a Maricelma nos traz aí a possibilidade do autoestudo, né? Da pessoa poder estudar. Hoje nós temos infinitas obras, né? Que tratam o assunto. E a pessoa, acho que qualquer pessoa pode pegar e ir estudando, tendo a sua interpretação, fazendo as suas anotações, né? Temos muitas lives, nós tivemos um caminhão de lives aí na época de pandemia, falando de todos os assuntos, desde fritar batatinha, até a ideia de como construir um foguete para ir para a Lua. Então, vale a pena, né? Esses assuntos que nos interessam, que estão nos permeando aí, nos rodeando, a gente buscar explicações, porque hoje em dia a gente consegue. Antigamente nem tanto, né? Mas hoje a gente tem lives, tem YouTube aí com várias palestras também, e isso nos ajuda bastante. E é que a Maricelma falou, a H reforçou muito, né? É uma doença silenciosa. Se a gente não estiver atento a quem está ao nosso redor, as pessoas do nosso convívio, a coisa vai chegar ao ponto de, como a Agar colocou, né, Agar? Quando chegar a identificar ali, já foi tarde demais. E aí vem o remorso, vem a culpa, por que eu não ouvi, por que eu não prestei atenção? Exatamente. E aí é muito difícil. Alguém quer colocar aí que passou por isso já, conviveu com alguém com esse quadro? Posso falar uma coisinha? Achei muito bacana, né? Tudo que a Maricelma colocou, ela fez uma abordagem bem ampla sobre o assunto, né? Eu tenho um filho autista e dentro dessa síndrome tem a comorbidade da depressão. Então, meu filho apresentou a primeira comorbidade aos 10 anos, hoje ele tem 13. É muito bacana, e eu também, como trabalhadora, né, da Casa Espírita, faço passe magnético, né, todos os sábados de manhã, quando tinha o atendimento presencial, agora a gente faz online, né, de entender essa parte química e essa parte mental, né, porque no caso do meu menino, a primeira vez, foi uma questão química, a serotonina dele estava lá no chão. Então, como a Maricelma mesmo falou, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer já foi ao médico? Exame de sangue completo, porque ali vai mostrar se você tem alguma questão química no seu corpo faltando. Questões
da serotonina, questões de tireoide, que também influenciam bastante, né, no nosso corpo, né, questões hormonais, como foi dito ali na depressão pós-parto, né, e existe o quesito mental, né, que na segunda vez que o meu filho começou a apresentar os mesmos sintomas, e eu já estava um pouquinho mais com a anteninha ligada, fui lá fazer o teste de sangue novamente, e ele estava tudo bem, não apresentou nada. Mas foi o que a psicóloga falou, Cristiane, às vezes é uma necessidade mesmo, como a Maricelma falou, de neurotransmissores, porque o autista também já tem uma dificuldade nas sinapses. Então, desde ali ele continua tomando os antidepressivos, né? Ela falou a respeito dos sentimentos, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente precisa prestar atenção, e por conta do meu filho e por conta do tratamento magnético, eu estudo bastante sobre isso também, né? Então, uma das primeiras colocações em termos de comportamento e sentimento que a gente também deveria ficar atento é a questão da raiva. Quando a gente entra num quadro depressivo, a gente começa a sentir muita raiva. A gente tem raiva de tudo, a gente tem raiva da gente, a gente tem raiva do mundo, de algo ou alguém. Então, esse é o primeiro sintoma, por isso ocorrem os suicídios. Né? Aí vem a questão do inconformismo, né, que vira ali uma bola de neve. E eu coloquei aqui também, que através da neurociência, né, que a nossa doutrina bendita, né, e a ciência e a religião, né, nos mostra que há uma parte também do nosso cérebro que se chama halo mental, que ela se alimenta dos pensamentos negativos, então vira aquela bola de neve e cada vez vai ficando maior, 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 e é aqui mesmo, gente. Mente, pensamento. Não tem jeito, né? Então, precisa do trabalho na área da psicoterapia, como a Maricelma falou. E houve um psiquiatra, agora eu não vou me lembrar o nome dele, que ele fez um trabalho com jovens, porque diz que a era digital é que também é uma das maiores causadoras de depressão. Depressão, sim. Por quê? Porque nós não guardamos mais retratos. Então, ele ganhou um prêmio disso, achei super bacana. Ele, com os pacientes mais jovens, falou assim, olha, você vai em busca de retratos. Você vai na casa da sua prima mais velha, da sua avó, do seu tio, da sua tia, não interessa. Você vai na casa de cada um deles e você vai pegar uma fotografia em que eles estão presentes em algum momento da sua vida. E você vai me montar um álbum de retrato. E assim foi feito. E assim foi trabalhando o cérebro para mostrar novamente que em vários momentos da vida da gente sempre tem alguém do nosso lado a nos ajudar, a compartilhar de momentos ruins, de momentos bons, e coisas que a gente esquece, porque a nossa memória de felicidade, cognitiva de felicidade atual é muito rápida. A gente se esquece muito rápido das coisas. E como a gente é muito visual, né? Então, esse álbum de retratos fez com que a pessoa fosse recordando a sua vida desde criancinha e redescobrindo o sentido da sua própria vida, porque a pessoa se achava muito sozinha e sem ninguém, que ninguém olhava por ela, né? Então, eu achei, assim, muito interessante e coisas que, às vezes, a gente também não dá muito valor, né? E isso serviu de lição para mim também, porque, às vezes, eu falava, nossa, né? E a minha mãe? Que eu tenho uma mãe que não tem um instinto muito materno. Mas, quando esse psiquiatra falou isso, eu falei, eu vou fazer isso.
E aí, quem que estava do meu lado nas minhas festas de aniversário? Minha madrinha, minhas tias que preparavam aquele bolo gigantesco cheio de glacê. Então, assim, a gente pode não ter aquela figura que a gente idealiza. Vamos colocar os órfãos. Mas a gente sempre vai ter alguém para nos amparar. Sempre. Né? Então, isso é uma outra colocação que eu acho também muito importante, porque às vezes a gente faz aquele quadradinho da família e a gente se esquece, às vezes, de quem está ali do ladinho que não aparece, às vezes, na foto tradicional e que faz grande importância na vida da gente. Seu tema foi maravilhoso, gratidão por me escutarem. Vamos ali, vamos lutar. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Oi, Marcos. Tá me ouvindo? Eu estava brigando com a Ana para ela participar, porque ela não queria participar. É que eu tô cozinhando, mas eu vou falar. Tudo bem? Então, eu tive depressão há muitos anos atrás. Eu ainda era casada. Só que meu ex-marido, ele não acredita nessa doença, né? Para ele isso é uma frescura. E eu tenho para mim que ele tem essa doença, né? E ele não aceita essa doença. Mas na época em questão, ele sempre me dizia que era uma frescura, que para ele doença mesmo é quem tem um câncer ou alguma doença assim muito mais, na cabeça dele, muito mais séria. E aí, a minha depressão era uma depressão muito forte. Eu tinha até uma ansiedade compulsiva, uma coisa bem forte mesmo. Eu fiquei meses tratando. E tanto que quando eu comecei com a psicóloga, junto com a psiquiatra, umas 5 ou 6 sessões, num certo dia eu cheguei em casa e ele me perguntou, e aí, falta muito? Quanto tempo mais você vai precisar de terapia? Já tá boa? Então, esse era o retorno que eu tinha dele. Então, eu não tinha esse apoio dentro de casa com ele. Tinha dos meus pais, com o meu irmão, eu tinha muito apoio. Mas com ele não, porque ele não acreditava, né, não acredita e não acreditava na época nessa doença. Então, é muito difícil quando você tem essa doença e você está casada com alguém que não acredita, porque na minha situação eu tentava, além de não estar bem, estar fraca, eu ficava o tempo todo tentando provar para ele que isso existe sim, e que eu não estava bem. Então, no meu caso, eu precisava que ele acreditasse em mim. Era bem complicado. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, porque tem gente que realmente acha que é uma frescura, né? Que não é doença. E eu acho que é uma das piores doenças que a pessoa pode passar é a depressão. Pior do que um câncer ou alguma coisa do tipo, que é muito mais tratável, né? Que a depressão, porque é muito, muito difícil a pessoa aceitar essa doença, né? E é isso, foi o que eu passei e é o que eu posso falar, assim, bem rápido do que eu passei. É interessante os relatos pessoais, né? Que eu até falei com ela, tudo. E o programa nos proporciona isso, porque às vezes as pessoas falam, mas um vem aqui e fica falando dele, o outro fala dele. É porque, às vezes a gente usa algumas pessoas que estão tão distantes dos nossos relatos, né? E a coisa parece assim, aconteceu com o cara que mora lá na Áustria, né, Rô? Lá nos Estados Unidos. E a gente vê o que acontece com a gente, com pessoas aqui do lado. E é interessante porque se alguém inicia um processo, seja de depressão ou não, ou seja de questão que a Ivani trouxe, que o Porto trouxe sobre divórcio, que vocês olham e falam, poxa, mas no Refletindo tiveram pessoas que comentaram sobre a depressão. Eu acho que eu vou chamar essa pessoa para conversar. E aí essa pessoa vai me compreender porque ela passou por isso. Então quando a gente traz um relato pessoal, né, um relato em primeira pessoa, tem essa significação, né? De falar, poxa, mas espera aí, a Cris tem um filho com síndrome de Down, né? De repente a minha esposa aqui, a Karen, eu tenho um aluno, né? Tem uma pessoa, poxa, deixa eu ver com a Cris como é que é. Você tem, né, na prefeitura a escola dela é uma escola de inclusão, né? Então tem bastante alunos lá com síndromes, né? Todas, a gente elencar aí.
E às vezes, se você não vivenciou, não tem um relato de alguém que está nos oferecendo esse material, esse suporte, fica difícil. Né? Então imagina, o caso da Ana que fala, poxa, o marido, que nem ela falou, quando ela voltava do tratamento, o marido perguntava, ou seja, nem ia junto. Então, às vezes, será que passa pela cura? Será que eu estou doente mesmo? Será que não é frescura? Porque, poxa, eu falei com esse e não acredito, o outro ali não acredita. E aí, como é que faz? Vou abandonar esse tratamento e vou seguir minha vida, porque deve ser realmente frescura. Né? Então, é complicado, né? E aí eu pego a Dorinha, aí, nossos evangelizadores também, que eu falo, né? As questões, às vezes a gente acha que a evangelização infantil nada acontece, né? Nós não temos criança laudada, não temos nada. Isso aí é da porta para fora. E às vezes a gente pega alunos aí da evangelização que não participam da aula, estão ali quietinhos, moados. Aí até identificar, né, quando é aluno novo, se é o perfil dele, se a criança é mais quietinha, ou se ela está passando por uma dificuldade. E a Mari falou uma coisa que eu acho muito perigosa, né, e acho que é interessante, quando starta, né, algo startou aquilo. Então, às vezes, como nós estamos criando nossos filhos, nossos sobrinhos, porque às vezes eles estão passando por situações e a gente está negligenciando, e lá na frente vai startar. E aí, quando vai desencadear, como a Cris falou, de uma fotografia, vai buscar um histórico, nós erramos. Então, essa ideia, né, de que nós estamos passando, às vezes a cabeça das crianças está tudo ótimo, está tudo normal, as crianças estão curtindo a pandemia, estão em casa, assistindo Netflix, e às vezes a verdade não é essa, né? Então tem que ter essa atenção. José Porto, está quietinho aí? Eu vou usar aqui uma das frases do nosso grande mestre, né, quando ele disse o seguinte: no mundo só tereis aflições. Pagar impostos, IPVA, IPTU, agora rematrícula, né? Ficar na fila do Corona-19, não sabemos quando vai acontecer a nossa vacinação. E ele completa: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E nós estamos aqui para vencer no mundo. Olha o problema. Olha o problema. Vencer o mundo é olhar para tudo isso de uma maneira tranquila, liberta, e perceber que nós fazemos parte apenas de um detalhe. De que as coisas não acontecem de acordo com as nossas necessidades e de acordo com as nossas crenças e desejos, enfim. Então, uma das maiores causas da depressão, eu penso dessa forma, é essa necessidade que nós temos de realizar, de desejar e que isso ocorra no nosso tempo. Né? Há 2 domingos que eu falei que os nossos filhos são espíritos milenares que chegam trazendo traumas de existências passadas, podem ter sido um suicida, um fraudador, alguém que violentou consciências e que hoje traz grandes necessidades de reparações. Então, mais uma vez, o Espiritismo entra para nos orientar e dar uma luz intensa e mostrar que a Maricelma falou do sol, do nosso sol. Vocês não devem mais reclamar do calor, perceberam, né? O sol é fundamental nas nossas vidas. E ela falou de um sol de quinta grandeza o nosso sol. Agora, o Cristo é um sol de primeira grandeza. Esse não deverá faltar em nossas vidas. E é aí que está a cura, é aí que está, que deve residir o nosso desejo, né? As nossas buscas. Obrigado, Porto. Perfeito. Eu posso falar uma coisinha só? Por favor, Rogério. Então, que nem a Maricelma colocou muito bem, hoje a gente tem que ficar bem atento à questão da depressão e de suas ramificações, porque ela tem raízes profundas. E isso também é comprovado que vem de outras vidas também. Isso se arrasta também devido à carência afetiva que o mundo está vivendo. Principalmente nos dias de hoje. E o próprio Divaldo, ele comenta que até 2025, a escala da depressão
as suas ramificações, síndrome do pânico, fobia social, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, fobia social, vai ficar numa escala sem precedentes. E isso vai atingir, e está atingindo, crianças de 5 a 10 anos e levando elas ao suicídio. Como tem essa questão da evangelização infantil, vai ter que ficar muito atento a isso. Porque o chamamento nessa questão está muito grande. E a Maricelma colocou também uma coisa muito basilar, que o espiritismo jamais descarta a parte medicamentosa, porque existe mesmo uma parte orgânica de neurotransmissor com neuroreceptor. Existe a parte orgânica. E ela fica mais vulnerável a uma suposta obsessão. E essa obsessão é chamado por vertentes mediúnicas como parasitas espirituais, que levam a um padrão vibratório que a pessoa não consegue mais reconstruir esse padrão vibratório, dependendo do caso. Principalmente se um inimigo de uma outra existência identificar esse inimigo nessa atual existência. O negócio fica complicado. Então, são algumas nuances assim que a gente traz, só para a gente poder refletir, porque isso é muito sério. Muito mais do que a pandemia. Era isso que eu queria falar. Obrigado, Rogerinho. É que a Lurdinha inventou esse negócio de terminar 8h20, né? Então, eu fico preso ao horário agora. Essa Lurdinha, viu? Lau? É rapidinho. Então, quanto ao que a Maricelma disse, que realmente é importante, né, a parte médica, né, complementando, e também a parte da alimentação. A parte da alimentação, para quem tem tendências de depressão, a pessoa precisa assim, ter não regime alimentar rigoroso, mas ela tem que ter uma orientação alimentar, porque a educação alimentar ajuda muito no tratamento da depressão, né? Então, é bom, né, da gente ter uma boa alimentação, evitar esses fast foods, né? Essas comidas imediatistas, elas dão muita força para a depressão, né? Esses pratos feitos, né? Então, a gente precisa ter uma alimentação mais ou menos sadia para a gente poder superar esse sistema da depressão também, né? Tudo bem? Podemos encerrar, Marcos? Só mais alguém quer conversar? Que eu sou indisciplinado, não ouço muito a Lurdinha, né? Alguém quer fazer mais um comentário? Não? Então tá bom. Agradecer. Quer falar? Quem? Não quer falar? Nada? Quem? Você. Ela falou que ia participar e eu falei para ela, eu estou esperando até agora a sua participação. Mas... Tem bastante coisa para falar da depressão aí dos alunos dela. É difícil, viu? Bastante complicado. A gente que trabalha com adolescente, né? A gente fica sempre muito atento. Não é fácil. Às vezes a gente identifica algumas situações, principalmente eu trabalho com as crianças, né, da rede pública e da rede privada, e o grau de instrução, de informação e de acesso a tratamentos, inclusive, é muito diferente. Então, na escola pública, a minha grande preocupação é, ok, a gente identifica e manda para onde, faz o quê, né? Então, eu fiquei quieta, eu tinha falado com o Marcos, não quero comentar nada, porque é muito difícil, é muito triste quando eu identifico um aluno, quando a gente percebe um aluno com algum tipo de transtorno, se cortando, né? E a gente não tem como encaminhar de fato, né, para um tratamento, a gente fica amarrado. Ouvir é importante, sim, a gente chama para conversar, a gente procura dar um suporte emocional, né? Acalentar, mas é um leque de necessidades, né, para tratar essa criança, que vai, sim, desde o que a Laudete falou, né, das necessidades primárias ali, uma boa alimentação,
né, acesso a tanta coisa que eles não têm, até um tratamento mesmo, não só no âmbito espiritual, mas na parte médica, clínica. E é bastante complexo, né? Não são todos que têm acesso a essas coisas. Então, eu fico entristecida, né? Que a gente sabe mais ou menos como direcionar, mas o resultado final nem sempre é o que a gente... Não é da forma que a gente gostaria, né? Mas muito boa a explanação da colega e parabéns. Obrigada, gente. Parece meio brava, né? Posso só fechar uma coisinha que a Ivani falou agora? Eu acho que é de suma importância para todos nós, como sociedade. Uma criança, e vocês, né, trabalhadores aí da evangelização infantil, que passa por esse tipo de dificuldade, a gente não consegue o atendimento adequado. O que essa criança vai se tornar ali na frente? E aí a gente julga, aí vai para a Fundação Casa, aí volta para a rua, aí comete um delito, aí vai para a penitenciária, aí volta. Isso faz parte da responsabilidade de todos nós como sociedade, né? Se a gente for avaliar o sistema, Cris, é complicado, né? A gente fala, às vezes, divide, né? Os favelados e os playboy. Aí os faveladinhos, quando pega aí para fazer um carnaval, você vê o talento que é, o brilhantismo que tem, né? E aí quando a gente pega os nossos policiais aí da Academia do Barro Branco, tentando combater o crime, onde os faveladinhos ali, né, que não tem instrução, não tem nada, estão no tráfico internacional, negociando granas altíssimas, negociando armamentos pesados, aí você fala, poxa, mas esse garoto não teve instrução, não tem nada e está comandando um crime do jeito que comanda. Por isso que chama crime organizado, né? Mas se a gente for discutir o sistema é complicado, né? Tem crianças aí que brilham na periferia, só que não tem um recrutamento, não tem ninguém que a gente abra os olhos deles, né? E eu vejo a minha esposa, às vezes, até comentando, ela quer falar de novo aqui, não estou dando bola para a Lourdinha, não. Crianças que ela olha e fala, nossa, esse menino tem todo o perfil, tem toda a estrutura que poderia estar naquele colégio particular, estudando, brilhando, fazendo a diferença, mas está no meio que não tem condições. E tem crianças que estão no particular que poderiam brilhar, fazer um monte de coisa, também não está nem aí com a hora extra, entendeu? Então, é complicado se a gente entrar nessa questão do sistema, né? Infelizmente, a Ivani prestou um concurso público uma vez que, na área de educação, pedagogia, estava em letras garrafais lá, que o papel da prefeitura é formar o pessoal para mão de obra. Então, eles têm que aprender as 4 operações básicas para poder servir a sociedade, a classe média, né? Então, quando você vê isso num concurso da prefeitura da cidade de São Paulo, a gente tem que entender que as coisas não acontecem por acaso, elas foram desenhadas para ser o que é hoje, entendeu? As ramificações, né? A ideia de que você quer ser um advogado, quer ser um médico, isso aí não é para todos, né? A gente precisa de mão de obra aí para operar um metrô, para operar um ônibus, enfim. Eu sou meio revoltado com o sistema, né? Mas enfim. Fala. É uma história de descaso, né? Eu trabalhei alguns anos numa escola de periferia, com crianças muito pobres, né, carentes sobre todos os aspectos. A gente tinha que, inclusive, alterar o horário de alimentação, porque elas não aguentavam assistir a primeira aula, para a primeira, segunda e terceira, para depois fazer um lanche. Algumas desmaiavam, principalmente na segunda-feira, porque elas passavam sábado e domingo sem uma alimentação adequada. Então, na segunda-feira era muito complicado, a gente tinha muita criança desmaiando. E isso faz muito tempo. Eu tinha uma sala que era... A diretora, ela separou todos os alunos problema, que hoje a gente conhece como 6º ano, na época era a 5ª série, né? Todos os alunos problemáticos, como a diretora dizia, era uma diretora terrível do ponto de vista humano, e enfiou naquela sala. Então, assim, ninguém se preocupava com o que ia oferecer para aquele aluno
nível de qualidade, né, não só pedagógica, mas afetiva, uma troca, né, que o professor ele vai além de ensinar a matéria, né, você tem uma troca, você estabelece um vínculo com o aluno muito diferente, que vai além. E ninguém queria pegar essa sala na atribuição de aula, né, era uma sala assim de sexto F que ninguém queria. E eu era nova na prefeitura, sobrou para mim, eu peguei, né? Eu tinha que pegar o último da lista, que ficava com a turma, e eu fiquei. E era, assim, uma turma dificílima, eles jogavam coisas na gente, você não conseguia sequer fazer uma chamada, você não conseguia conversar com eles. Eu falei, gente, mas não é possível, se eu estou aqui, deve ser por alguma coisa, eu não caí por nada dentro dessa sala. E era uma molecada muito difícil. E aí um dia eu tive uma ideia, né, não sei se foi uma intuição, eu levei assim tudo que eu podia de instrumentos, desde um chocalho até um pandeiro velho que eu tinha, um repique de mão velho que eu consegui. Eu peguei uma molecada mais velha da escola e a gente pegou assim alguns instrumentos que um tinha, outro tinha, e foi a louca da professora com uma carriola, peguei uma carriola lá na reforma da escola e fui para a sala de aula com aqueles instrumentos todos, porque eu entrava, eles não me ouviam, não fazia chamada, eles jogavam coisas quando eu tentava passar alguma coisa na lousa, era um horror. E eu peguei uma carriolinha e eu fui com todos os instrumentos que eu consegui, com doações lá para a sala de aula. Quando eu entrei com aquela carriola, vocês imaginam como aqueles alunos olharam, né? Eram alunos que se cortavam, que se agrediam, que se chutavam, que davam voadora na lousa, era um transtorno. E eles olharam quando eu entrei, cada um foi, pegou um negocinho, aí um menininho pequenininho, um pretinho, assim, a coisa mais mordível desse mundo, pegou um pandeiro que era maior do que a cabeça dele, era um pandeiro pesadíssimo, mas eu não consegui um pandeiro melhor, e aquele menino começou a tocar aquele pandeiro. E aí o outro começou com o chacoalhinho, e o outro começou com... Bom, resumindo, né, para não extrapolar, eu tinha talentos ali que a escola não conhecia. Eles tocavam, você dava uma latinha de leite para eles, ninho, eles tiravam o som daquela latinha de leite, numa afinação que era um negócio absurdo. E aí eu comecei a fazer um trabalho com eles, né? Comecei a negociar a aprendizagem com a música que eles queriam tocar, etc e tal. Resumindo, eu dava aula tranquilamente para aquela molecada, eles começaram a me ouvir, comecei a conversar, comecei a identificar... E a coisa vai muito além, né? A gente vê a ponta do iceberg. Eu tinha um aluno que ele não ficava, eu vou contar, vocês me desculpem, mas eu tinha um aluno que ele não ficava sentado. Ele andava para lá e para cá, nervoso, agitado, e jogava as coisas, e batia nos colegas, que é esse pequenininho que tocava o pandeiro com uma maestria assim, singular. E aí, um dia, a gente conversando, etc e tal, eu falei, olha, hoje eu gostaria que você sentasse, depois a gente vai tocar pandeiro. Ele falou, não dá para sentar não, dói. Eu falei, mas o que é que dói? Ele falou, bumbum dói. Eu falei, mas por que o bumbum dói? Né? Ele era violentado, ele sofria uma série de abusos em casa, e aí ele não conseguia, obviamente. Então, era esse menino, né, que a escola queria que tivesse muito amor, carinho e educação para tratar o professor, ele não conseguia sentar, cara. E aí eu fui descobrindo umas coisas, porque eles foram criando um vínculo de confiança comigo. Eu nunca esqueço essa turma, eu até me emociono um pouco em falar sobre eles, porque eu tinha uma visão muito humana com relação àquelas crianças, e a diretora não estava nem aí, ela queria que eu mantivesse assim, aquelas crianças quietas, que não me enche o saco, que não quebre nada, entendeu? E aí quando eu descobri o transtorno pelo qual esse menino passava, né, e falei para a direção ficou meio incomodada, etc e tal, aí, enfim, os professores foram ficando indignados, houve uma denúncia, né, a escola teve que fazer, né, apresentar a denúncia e tal, para que esse moleque pudesse ser protegido. Mas eu soube depois, eu saí dessa escola, porque foi logo quando eu entrei na prefeitura, eu não era fixa de lá, né, cada ano eu mudava até ir para uma onde eu estou até agora. Eu sei que quando eu saí, essa molecada ficou jogada, ninguém mais sentava, ninguém mais ouvia, porque às vezes não dá para você entrar na sala de aula e se preocupar, hoje eu vou ensinar português, vou ensinar substantivo, a criança está com fome, a criança está sendo violentada, a criança está sendo espancada, eu tinha criança com queimaduras seríssimas de cigarro, então eu acho que a depressão, ela transita
por muitas estradas, entendeu? E nós, como sociedade, como profissionais, seja de que área for, humanidade. Eu acho que o mínimo é humanidade, é ouvir, é ter interesse, é demonstrar uma coisa que falta hoje na sociedade, que é empatia. E tentar deixar o mundo do outro um pouquinho melhor. Era isso, gente. Obrigada. Eu só quis compartilhar. Muito obrigada. Fiquei incomodado aí com essa história final aí que vocês falaram, que a Ivani trouxe de relatos e tal. Não sei se foi uma intuiçãozinha ou não, mas tem uma obra, depois eu ponho aí para vocês também, chama Os Filhos que Ninguém Quer, de Ege de Castro, pelo espírito Luigi. E ele fala muito disso que nós estamos falando, né? Era uma turma que eu estava falando, e o negócio estava fervilhando. No plano espiritual, um rapaz deixou os filhos aqui encarnados, e ele vai conversar com o mentor dele e pede para que ele pudesse ter 2 filhos, né? Adotados lá no plano espiritual. E o mentor fala, por que não 2 mais 40? E ele não entende. E aí ele vai fazer um trabalho de evangelização, uma turma de desencarnados, jovens adolescentes, vindo ali da Cracolândia, vindo desses da FEBEM, né, que era antigamente. E nesse trabalho ele entra para querer dar aula, para conversar, mas ele é hostilizado a todo momento. E ele fala para o mentor dele, olha, aquela turma não dá. E aí no primeiro dia ele pergunta, qual que é o seu nome? O moleque fala que o nome, eu sempre fui tratado por número, nunca, nem lembro o meu nome. E aí aquela coisa, ele falou, vai lá, tenta mais um pouco. E aí ele leva o violão e aos poucos ele vai ganhando essas crianças, né? Ele vai fazendo um trabalho muito legal com eles, levam eles para passear, e vai levando aqui, levando ali. Aí quando eles acalmam um pouco, começam a ficar mais sociáveis, outros mentores vêm retirando eles dali e levam para outros lugares, para uma outra sala, para começar assim, vamos pensar no que você fez lá na Terra, como você desencarnou, e como que está a sua vida, e como que ela pode ficar. Aí eles começam a fazer o trabalho, né? Até tem um desses meninos que ele agride uma adolescente, que era a namoradinha dele, e ele empurra, ele descobre que ela está grávida, e ele empurra ela de um barranco. E ela desce, perde o filho e perde a vida. E aí depois eles são colocados frente a frente para conversar. A mãe ainda tolera um pouco, mas o filho que foi a óbito, que perdeu a chance de reencarnar, o trabalho fica muito pesado para eles conversarem. Então é legal, porque ao final ali mais ou menos da obra, ele consegue ver que o papel dele de pai é diferente do que ele tinha de visão aqui na Terra, né? Que a função do pai é orientar, é direcionar esses jovens que estão sob a nossa responsabilidade, não são nossos. E ele tem que fazer esse trabalho não com 2 ou 3, mas com 40 ali. E ao final, quando esses jovens têm que voltar a reencarnar, é um clima de despedida, de muito choro, mas também de muita alegria, porque ele ajudou muito, ele foi fundamental. E o livro é ótimo, né? Os filhos que ninguém quer. Porque ninguém quer essas crianças como filho, né? Então, não sei se veio uma intuição, mas foi muito legal. Depois eu coloco aí, a Lourdinha me ajuda a divulgar aí para vocês. E é interessante. Que vai enveredar já para o próximo domingo aí, que tem vários assuntos aí, né, Maricel? Então, gente, agradeço a presença de vocês aí mais um domingo com a gente. E que façamos reflexão, né? Até de não julgar o outro. Aqueles mais difíceis são os que mais necessitam de ajuda, né? De mais apoio. Então serve também para a gente não julgar, não cobrar que o outro... Não, como disse, né, no outro domingo aí, às vezes as pessoas não têm condições de dar aquilo ainda que a gente quer ou precisa. Então vamos com calma, que todo mundo tem a sua missão, os teus desafios aí. Aldete, você encerra para nós, meu anjo? Então nós vamos assim neste momento agradecendo por essa oportunidade tão maravilhosa, desses ensinamentos tão ricos, e que tudo que nos foi passado possa ser colocado nas mãos do nosso Mestre Jesus, nosso Mestre Jesus que possa levá-la para o nosso Pai, e que a nossa sociedade que possa ser um foco de luz, para que possamos termos no futuro espíritos que possam colaborar
na elaboração da Pátria do Evangelho, o coração do mundo, que foi designado pelo nosso Pai, pelo nosso amado Brasil. E aqui, Ismael, que derrama as tuas luzes sobre todos os nossos governos, governantes e governados, principalmente na área da saúde e na área da educação. Que Deus possa colocar a todos os responsáveis o mínimo de sentimento na direção de conduzir este país para a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e a ordem e o progresso em direção da luz. Agradecemos com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que nós saberemos perdoarmos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livrai-nos de todos os males. E assim nós agradecemos pela nossa expositora da noite de hoje, a Mariselma, e a todos nós presentes, e no qual nos foi dado grandes lições. Muito obrigada a todos e até a próxima. Que assim seja. Obrigada. Agradeço aí de coração. Tá bom, semana gente? que vem tem surpresa. Semana que vem tem surpresa? Estão achando que alguém... É inédito, Lu? É inédito, é inédito. É mulher, né? Porque eu, o Carlos e o Porto ali, o Paulo Rosa, não vamos falar. Tá aqui na sala, gente, tá aqui na sala. Tá bom. Um abraço para vocês, obrigadão, gente. Tchau, tchau. Ô, Lourdinha, precisa convidar o Marcos, convida o Marcos também, né? Eu falei com a Karen sobre isso essa semana, eu vou convidar o Marcos. Olha só. Karen, falamos sobre isso essa semana. Olha só, a Dorinha não aguenta mais reunião. Verdade. A Emília é do curso básico, ela me vê falar pelos cotovelos toda quarta-feira. A Gar, então, nem se fala. A Gar, ontem nós estávamos conversando. Então, assim, o pessoal que não aguenta falar comigo, Porto. Eu falo boa noite, o pessoal até se arrepia já, entendeu? Mas vamos lá, Porto, vamos preparar um dia uma Com Deus. reflexão. Tchau. Tchau, gente. Boa noite.